coisas. Então, essa palavra que eu trago aos irmãos, agradecendo o privilégio também de ser recebidos por vocês e ouvirmos a palavra de Deus a partir da vida do Jonatas, que eu não fui sua professora, viu? Mas ele foi meu professor, louvo a Deus por essa experiência maravilhosa também, de ter aprendido a respeito de Deus com ele, e agora poder ouvi-lo e estar aqui também, intercedendo pela vida dele. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. E vocês acabaram de ver exatamente a forma como Deus graciosamente tem me sustentado no decorrer da história, por intermédio dessa mulher tão amada, e graças a Deus que o Senhor nos uniu. Já a gente é homem, você sabe muito bem como é essa questão de data, né? E aí você chega há tanto tempo, há 4 anos, e aí cuidado com esse negócio para você não errar com elas, porque é meio perigoso. Mas o Senhor tem sustentado a nossa vida. Eu sou Jonatas e tenho congregado ali na igreja presbiteriana em Vila Carioca. Talvez você viu a gente assim um pouco parado, não se assuste não, a gente é presbiteriano, né? Então, isso é natural, mas é muito bom estarmos aqui e ver o povo do Senhor reunido aqui. E eu particularmente tenho uma gratidão no meu coração, meu irmão, pelo fato de que o Senhor tem, através dessa igreja, trazido resposta para orações que eu e minha esposa fazíamos dentro da nossa casa. A gente orava por essa família há bastante tempo. Primeiro pedindo para que o Senhor trouxesse eles para mais perto da gente, porque a gente estava com muita saudade, mas mais importante do que estar mais perto da gente é que eles estivessem mais próximos do Senhor. E pelos relatos que a gente tem ouvido, e sobretudo o testemunho, a sede e a identificação constante que a gente vê que isso de fato está acontecendo de maneira significativa nesse tempo na vida deles. O Senhor continua a sustentar essa igreja, os irmãos, e na verdade nós estamos muito, mas muito alegres mesmo por estarmos aqui. Então, para a parte mais importante, queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João 17. Vamos ler alguns versículos, versos de número 20 ao 26. Essa é a oração que Jesus fez no finalzinho, momentos que antecederiam ali aquilo que nós chamamos da paixão, a parte que muitos consideram triste, e para nós é ali muito desafiadora, o momento quando nós vemos o momento final do sofrimento de Cristo. Mas antes dele passar por esses momentos, nós vemos a oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez, eu quero pegar apenas essa parte final, versos de número 20 até o 26. A minha tradução talvez não seja tão parecida com a de vocês, eu estou com a revista atualizada, e diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio de mim, da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes.
eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nos é dito que um conhecido pregador, talvez você já tenha ouvido falar dele, chamado John Knox, um pregador inglês, nos seus últimos dias de vida, ele pediu que sua esposa lesse esse capítulo repetidas vezes para ele. Ele pediu para que ela lesse João 17, ele ali no seu leito doente. John Knox foi um grande pregador do século XVI, e ele rogava todos os dias para que a sua esposa lesse, relesse esse livro, esse texto. E uma coisa que eu particularmente tenho pensado, meu amor, se um dia quando eu estiver muito doente, pegue esse texto para mim e leia ele na minha cama, porque, de alguma maneira, eu espero que ao final da nossa exposição hoje nós entendamos a razão pela qual esse texto é tão importante, tão significativo, e eu diria que ele é um elemento com o qual, se por intermédio dele não conseguimos entender a preciosidade das verdades da palavra de Deus, dificilmente outro texto falará tanto quanto esse aqui, quando nós percebemos e entendemos a sua preciosidade. Você está limitando a palavra do Senhor? Não, eu estou chamando a atenção para que você enxergue a preciosidade desse texto, especialmente a partir do entendimento de que ele traz respostas para pelo menos 3 perguntas importantes. A primeira delas é: o que nós mais precisamos? O que de fato eu mais preciso? Temos cristãos aqui, o que nós como cristãos mais precisamos? A segunda é: como nós podemos receber aquilo que nós mais precisamos? E a terceira é: quais as implicações de termos efetivamente recebido aquilo que nós mais precisamos? Então, o que nós mais precisamos, como esse texto fala isso, talvez observando ele diretamente, você não tenha clareza disso, dessa identidade, a busca dessa resposta. Mas quando nós observamos o verso de número 23, nós percebemos algumas coisas que precisam ser notadas na nossa observação, e elas, por certo, se relacionam com o propósito fundamental pelo qual Cristo veio ao mundo, pelo qual Cristo esteve na terra. Ao final dessa percepção e da observação desses ensinos contidos no verso de número 23, você vai perceber que o que ele está falando aqui, que o que nós mais precisamos é o Evangelho. Mas ele faz essa apresentação utilizando 2 elementos muito interessantes, muito impressionantes. A primeira coisa é a parte final desse verso de número 23, ele diz que o propósito da missão de Cristo se deu para que o mundo conheça que tu me enviaste. E depois, e os amaste, assim como também amaste a mim. Quando nós percebemos essa observação, olhamos para isso e notamos essa estrutura, observe a singularidade do Mestre, de Cristo Jesus, e como nós percebemos que ele é diferente de qualquer outro mestre, qualquer outro líder, em qualquer outra época. Os rabis traziam os seus ensinos, e os marcos dos seus ensinos estavam atrelados ao período da sua existência. Muitos deles até perpassavam o período em que ele morreu e ainda continuavam os seus ensinos, mas eles estavam circunscritos ao período em que ele nascia. É fato. Isso é interessante. E é lógico que Jesus nasceu em um momento na história, mas ele não apenas nasceu, ele foi enviado. O que, em última análise, mostra para nós e significa que antes mesmo dele nascer, ele já existia. Homens, eles precisam nascer para ser homens. E por isso Jesus é homem.
mas o fato dele ter sido enviado nos esclarece que ele não era apenas homem. E assim a Bíblia nos ensina, antes de qualquer outra coisa, antes que qualquer outra coisa no mundo existisse, ele já era. Antes que qualquer outra coisa fosse criada, ele já estava ali. Antes que qualquer homem viesse à vida, ele já estava lá. Ele foi enviado para remir os pecados da humanidade. E como se não bastasse essa declaração, que por si só já é estonteante, ele declara a evidência, aquilo que na verdade se coloca em pé de igualdade. E os amaste assim como tu amaste a mim. Ei, calma aí, espera aí. Como assim? O que é isso? Você já entendeu isso aqui? Você já entendeu o que esse texto está falando? Aqui a gente tem a utilização, gosto, né? Sou professor de português também, a minha esposa citou que ela foi minha aluna, mas é interessante a gente ver que aqui tem um advérbio de igualdade, está realizando uma comparação e colocando as duas ações como devendo ser vistas debaixo do mesmo valor semântico. Duas coisas, uma coisa é tão importante quanto essa outra, e olha o que ele está falando aqui, pense comigo sobre isso, né? A ideia da intensidade, e comparando, por exemplo, Jesus com os líderes que já existiam, a ideia aqui que ele está mencionando é, se Jesus, por exemplo, fosse um líder qualquer, e os seus ensinamentos fossem utilizados como parâmetros para definir como eles seriam aceitos diante daquilo que eles de fato mereceriam, se você realmente seguir os mandamentos do Senhor Jesus, você então por Deus vai ser amado bastante. Mas se você for um meio barro, meio tijolo, e de vez em quando andar para um lado e para o outro, então você não vai ser tão amado assim não, você não vai merecer tanto. Se você realmente trabalhou e foi firme na obra do Senhor, então de fato, aí sim, você merece todo o mérito diante daquilo que você fez. Mas se você foi mais ou menos, você até tem tanto mérito assim não. Note, o texto, no entanto, ele está dizendo que o amor do Pai pela vida daquele que crê que Cristo foi enviado, não é um amor de Deus para com o pecador, mas como o amor de um Pai Santo para o Filho. Como o amor de um Pai Santo para um Filho amado. Isso significa não outra coisa que em Cristo Jesus, nós temos sobre nós, o crente tem imputado sobre si a justiça de Cristo, de maneira que quando o Senhor olha para nós, Ele não vê a nós mesmos, mas Ele vê o seu próprio Filho. Pense comigo numa coisa, somente o Pai sabe o que o Filho passou. Somente o Pai sabe o que o Filho abriu mão. Somente o Pai é capaz de trazer a dimensão clara a respeito do que o Filho passou e o que ele precisou passar. Nós não temos uma dimensão tão clara como o Pai tem. E aqui está escrito exatamente que assim que o Pai te ama no momento em que você crê. Você está entendendo isso? Um pregador inglês chamado Dr. Martin Lloyd-Jones, muito conhecido, né? Ele, numa série de exposições do capítulo 17 de João, ele, quando chega a esse versículo, ele fala uma coisa que eu fico até assustado de pensar como isso é uma verdade tão terrível. Ele vai dizer que na vida cristã existem muitos desafios que levam os homens a grandes dificuldades, muitas dificuldades que se apresentam na vida cristã, mas ele declara, eu estou convencido de que a maioria, se não todos os problemas dos cristãos, surgem em decorrência de que eles falham na percepção de quem eles são em Cristo Jesus.
Nós olhamos as verdades da Escritura como se fossem verdades abstratas e não verdades a respeito de nós. Nós olhamos com, que legal, nós somos abençoados, né? Como o pastor mencionou aqui, olha, você realmente, o Senhor tem bênçãos para a vida de você, mas isso aí é uma coisa legal, eu ouço, eu falo até amém, aleluia, glória, mas como se isso fossem realidades distantes. Nós não compreendemos a verdade do que seria ser amado por Deus, assim como o pai ama o filho. Me desculpa fazer mais uma vez essa pergunta para você. Você entende o que é isso? Você não entende. Você seria muito mais feliz se você entendesse isso. Você reclamaria muito menos se você entendesse isso. Não ia ter nenhuma dificuldade em olhar para algo que se levantou na sua vida e dizer, o Senhor me ama como Ele ama o seu próprio filho. Se nós entendêssemos a verdade do que é isso, nós não viveríamos como nós vivemos. Desculpe, você não entendeu. Nós não entendemos. Nós reclamaríamos menos. Nós seríamos pessoas que valorizariam mais. A grande dificuldade aí da nossa geração em perceber e compreender isso está diante de algumas peculiaridades do nosso tempo. Existem algumas características que são características singulares da nossa geração, do nosso tempo. E um filósofo canadense, ele declara, o nome dele é Charles Taylor, ele vai falar sobre como essa geração, a nossa sociedade, eles concebem a realidade da identidade e dos parâmetros, dos padrões, totalmente diferente de como, por exemplo, os antigos faziam. É totalmente diferente como as pessoas estabeleciam esses padrões. De alguma maneira, quando nós pensamos, por exemplo, nos nossos avós, né, como que eles falavam que era um padrão do que é alguém bem-sucedido? Como é que a gente sabia isso? Como que nós identificávamos essa realidade? De alguma maneira, eles apresentavam, né, um modelo, falavam, é isso, é assim que deve ser vivido, você deve fazer isso, isso e isso, e se vivêssemos de acordo com esse padrão que foi apresentado por eles, seríamos bem-sucedidos. Se obedecêssemos aos nossos pais, aos nossos avós, e vivêssemos de acordo com aquilo que eles apontaram que era realmente os princípios, nós teríamos a ideia da autoestima elevada, não era assim? Charles Taylor ele vai mencionar que nós somos a única geração que ousa dizer que somos nós quem decidimos o que nós queremos ser. Você é quem deve decidir que você vai ser. Não deixa ninguém dizer quem você vai ser. Você que tem que dizer quem você vai ser. Não é assim. Você não pode seguir a Bíblia, outras pessoas mais experimentadas. Não, você que tem que determinar aquilo que você de fato quer. E o que acontece, o que a gente vê são pessoas, quando adentram os recônditos da sua alma, percebendo que há um desespero. Ficam desesperadas, porque elas chamam e clamam para uma vida segundo essa proposta, e o que se vê é pessoas desesperadas em busca de autoafirmação. As pessoas buscando serem autoafirmadas, querendo criar, elas criaram a sua própria identidade, e elas falam com o outro, não, mas você tem que me aceitar, porque é assim que eu tenho que viver. Você que estabeleceu isso, e agora eu tenho que aprovar aquilo que você disse que é verdadeiro. Nós não suportamos o fato de que as pessoas não aceitem a nossa opinião. Não suportamos o fato de que a gente pode estar errado. Nós suprimos essas carências, então, através das redes sociais, através da apresentação, do estabelecimento de algo que milimetricamente tem que atender determinado padrão e que nós mesmos estabelecemos. E qual é o resultado disso?
Uma geração que vive de sonhos e se ofende com a realidade. Uma geração que tem crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e frustração e não para. Essa realidade aponta para a inevitável percepção de que quando o homem observa e contempla a si mesmo, olha para dentro de si e ele vê a realidade à sua volta, ele percebe que existe alguma coisa de errado. Ele percebe que não é ele que é o centro, não é ele que tem que trazer o significado da sua própria vida. Tem algo errado se ele faz isso, ele não consegue encontrar aquilo que a própria Escritura nos ensina, que esse é o senso universal de que nós não estamos do jeito que nós deveríamos estar. É o senso universal de que no íntimo de nosso ser, nós somos pecadores. Existe uma montanha, uma rocha enorme, que nós, com redes sociais e com algumas coisas que nós tentamos fazer, estamos tentando quebrar essa rocha com estilingues de papel, pistola de água, para destruir e tentar encontrar o sentido, aquilo que nós mais precisamos. Observe, então, que o que esse texto está apresentando para nós é que o impacto do conhecimento dessa verdade nos mostra que em Cristo Jesus, o Pai nos ama assim como Ele ama o seu próprio Filho. Note como isso esmaga de uma vez por todas essa montanha que parecia intransponível. Se eu sou afirmado pelo próprio Deus, o que mais eu preciso? Ou seja, primeiro ponto, os outros não vão demorar tanto assim não, tá? A sua ovelha me falou já que você pode pregar 2 horas, mas o pessoal só vai te ouvir 15 minutos. Aí, não exagera não. Aquela delicadeza de sempre que é particular, é muito bom. E esse é interessante, né? Ou seja, o que nós precisamos do Evangelho de Cristo Jesus. Diga para o seu irmão aí do seu lado. Você precisa do Evangelho de Cristo Jesus. É isso. E é isso que esmaga para sempre essa rocha. Mas, como então nós poderíamos receber? Como seria possível alguém receber essa verdade? Como seria possível alguém entender e se apropriar de que isso é realmente o que eu preciso? É aquela pergunta que a gente faz o tempo todo. Por que fulano, eu sei que isso é tão bom e você que é cristão sabe, mas você vê uma pessoa que se identifica com a verdade, que fala até da verdade, mas você fica pensando, por que essa pessoa não dá então um passo para dizer, Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador? Eu acredito que esse texto ele faz para nós, traz a nós a identificação da resposta e vai talvez te acalmar um pouco mais com relação a essa identificação. Calma, fica calmo. Essa pessoa precisa enxergar uma coisa. Aliás, essa pessoa precisa enxergar. E mais uma vez, talvez a gente não encontre isso diretamente no texto, mas eu convoco você a olhar para o verso de número 24 e observar o seguinte. Observe que o Senhor Jesus ele vai falar nesse verso, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. A glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Note que existe aqui um apontamento para a realidade de que um dia, sim, nós estaremos junto com o Senhor e vivendo junto com Ele, vendo e desfrutando da sua glória. Isso então, né, que deveria talvez consolar os nossos corações de que em algum momento no futuro, sim, plenamente estaremos face a face com o Senhor. A grande pergunta é, tá, mas e hoje? Isso é para daqui a um tempo e agora?
Então, nós vamos ver que essa promessa, ela apresenta-se de maneira consolidada. Note o verso de número 22, o que ele fala no verso de número 22? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Quando nós olhamos 2 Coríntios capítulo 3, o capítulo de número 4, você vai ver o apóstolo Paulo mencionando ali que o salvo em Cristo Jesus já pode contemplar a glória do Senhor. E hoje, assim diante dessa visibilidade, viver de glória em glória, sendo transformados pelo próprio Senhor. Ou seja, por meio da fé em Cristo Jesus, podemos ser transformados hoje. John Owen, um teólogo puritano, ele fala um pouco dessa transformação. Ele fala como isso é uma transformação impressionante, que realmente acontece na vida do crente, mas ele faz uma ressalva interessante. Ele fala que essa mudança, ela nunca é uma mudança rasa. Ela não é uma mudança superficial. Ela não é uma mudança ideológica. Em outras palavras, ele declara que você não muda querendo mudar. Você não muda simplesmente por dizer para você mesmo que você vai mudar. Você não muda simplesmente trazendo alguma transformação de vontade. Porque toda mudança que a gente muda querendo assim, tentando, fazendo força para que haja essa mudança, sempre acaba sendo uma mudança superficial. Eventualmente o tempo passa e você acaba voltando a exatamente aquilo que você fazia anteriormente. Então é interessante perceber, e ele fala isso, que muitas vezes as pessoas querem ser vistas como corajosas, querem ser tidas como corajosas, mas porque não querem ser identificadas como covardes. As pessoas não querem ser corajosas em si, eu só não quero ser covarde. Ou seja, ela apenas não gosta dessa ideia. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O que transforma a vida de alguém está sempre alinhado àquilo que move o nosso amor último. Está sempre alinhado àquilo que nos move internamente. Nós, homens e mulheres, seres criados à imagem de Deus, fomos criados para vivermos de amor. Você foi criado para amar. Você foi criado exatamente dessa maneira. E não adianta, você vai amar a coisa certa ou a coisa errada, infelizmente. Você vai amar. Porque nós fomos criados assim. E olha que coisa interessante, o fato de que nós vivemos de amor significa que enquanto você não for movido internamente, não existe a possibilidade de ocorrer uma transformação. Nossos comportamentos estão sempre alinhados àquilo que move os nossos corações. Se uma pessoa ama demais o dinheiro, essa pessoa pode se tornar um workaholic. Ela vai trabalhar, e ainda que isso venha trazendo alguns problemas para a sua própria vida, e o médico recomende, não, você tem que diminuir. Não, ela vai arrumar um jeito de continuar, porque ela ama, ela vai correr atrás daquilo que é o amor último dela, não vai parar. Se você, por exemplo, ama demais a sua imagem, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de perdoar alguém que possa ter manchado a sua imagem perante as pessoas. Você ama tanto a tua imagem que alguém que tenha feito alguma coisa contra a sua imagem, você não consegue perdoar. Não consigo me mover. Esse é o teu amor último, a sua própria imagem diante das pessoas. Thomas Chalmers, ele fala algo em um sermão muito interessante, que ele diz sobre o poder expulsivo de um novo amor. O poder expulsivo de um novo amor. Ele vai argumentar que a gente não vence a luta contra os nossos desejos da carne simplesmente pelo poder da boa vontade ou disciplina moral.
Ele vai falar, apenas com um amor mais forte, mais cativante, é possível que em dado momento ocorra uma transformação real no indivíduo. É preciso que aquele amor antigo seja desprezado para que um novo amor entre e tome conta do ambiente. Nós, seres humanos, fazemos isso quando um novo amor toma o lugar do antigo. E ele acrescenta que apenas quando nós contemplamos a beleza de Cristo, a beleza e a glória de Deus, essa afeição naturalmente conduz ao abandono das propensões que nós tínhamos anteriormente. Quando nós contemplamos a beleza de Cristo, nós desejamos a Cristo. Note, quais as estratégias de marketing hoje? Ontem fizemos um lanche num restaurante de alguém amado aqui, nosso, e realmente, quando eu cheguei, eu já tive vontade de comer tudo que tinha lá. Falei, caramba, hambúrguer gostoso, isso e aquilo, e quando vem é mais gostoso ainda. A estratégia de hoje, de marketing, é exatamente isso. Você quer isso aqui e mostra para você. Você fica tão confortável nesse carro novo, você vê e você quer que aquilo ali aconteça. Quando você contempla, quando você visualiza ou se visualiza, você começa a desejar fazer aquilo ali, às vezes quase que instintivamente. Você nem percebe. Chega até lá. Como eu gostaria de comer esse hambúrguer. Note, as pessoas tendem a desejar o que veem. Deus criou o homem assim, isso faz parte da sua natureza, e não é por acaso que alinhado ao grande propósito de Cristo na terra está essa fala: eles precisam ver a minha glória. Moisés, ao rogar ao Senhor que pudesse vê-lo, recebe a resposta de Deus de que o Senhor passaria diante dele a sua glória. E o que acontece quando a Bíblia menciona a ocorrência desse fato, nós vemos o próprio Senhor passando diante de Moisés e ele mesmo proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é significativo, isso é impressionante, porque nós vemos que Moisés recebeu exatamente aquilo que o Senhor disse que forneceria para ele, porque a glória do Senhor consiste exatamente na percepção da sua bondade, o fato de que Deus é um Deus gracioso, compassivo, um Deus misericordioso. E em Cristo nós temos o ápice dessa bondade. Em Cristo nós temos o ápice dessa realidade de que Ele é o Deus de misericórdia e graça, que não inocentaria o culpado. E é isso o que nós deveríamos enxergar. Oh, meu Deus! Às vezes a gente pensa, né? Tá, mas como que eu vou enxergar isso? Meu irmão, isso muito provavelmente está acontecendo agora, quando você olha para quem você é, e você pensa e vê o sacrifício de Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, vindo até nós, vivendo uma vida de justiça e dignidade, sendo assassinado, e você fala: foi por mim? É por mim isso? Senhor, isso foi por mim. Eu, assim, esse mesmo, Jonatas. Você começa a contemplar a beleza de Cristo. Você vê a beleza da mensagem do Evangelho. E agora a tua motivação em viver uma vida de dignidade desse Senhor não tem a ver com: eu quero ser mais crente, eu quero fazer as coisas na igreja para que eu seja percebido pelas outras pessoas. Não, Deus te vê, Deus sabe quem é você, Deus salvou você. Que lindo, que beleza.
é a única forma de acontecer uma transformação. Por último, meu irmão, qual o resultado de nós recebermos, então, essa transformação? O benefício de nós contemplarmos, por exemplo, a beleza de Cristo e, consequentemente, nós nos apropriarmos dessa verdade e percebermos essa realidade que aponta para nós, de que o Pai nos ama assim como amou o seu próprio Filho, e a imagem característica dessa está lá na cruz do Calvário, o Senhor se entregando pelas nossas vidas, doando a sua última gota de sangue, um justo morrendo por injustos. Eu quero te falar uma coisa sobre amor, e claramente é disso que nós estamos falando aqui. O amor que nós vivemos nessa terra, longe de aquilo que muitas vezes idealizamos, ele é de longe a coisa que nos torna mais miseráveis. Se você não é amado por ninguém ou não ama ninguém, você é um miserável. Mas se você ama alguém e é amado, você é ainda mais miserável. Que maluquice é essa que você está falando? Porque o nosso amor é extremamente limitado. A nossa condição é extremamente desafiadora. E é isso, eu lembro de um pastor, meu xará, Jonathan Edwards. Ele tem um sermão muito famoso intitulado "O Céu é um Mundo de Amor". E ele elenca várias fragilidades que nós, e como elas revelam que nós somos miseráveis por causa do amor. A primeira delas, ele fala que nós não amamos as pessoas pelo que elas são. Nós amamos pelo que isso resulta para nós. Nós não amamos as pessoas porque elas são maravilhosas. Poxa, que bom estar aqui. A pessoa per si. Olha para as nossas amizades. Geralmente nós encontramos alguma coisa útil nisso. É útil ter essa pessoa por perto. Não, aquele irmão lá está precisando da minha ajuda. Eu vou lá. Amém? Isso aí já é uma transformação, já é uma etapa um pouco mais avançada, mas normalmente nós não somos assim. Essa característica mostra que nós sabemos como isso parece horrível, mas é assim que nós somos. Amizades que nos fazem bem, nós buscamos um amor que traga satisfação ao nosso ego. Mas a verdade é que o amor não é assim, segundo aquilo que a Escritura menciona. Se alguém que nós amamos busca a sua própria satisfação, ou que nós, de fato, dizemos que amamos, mas buscamos com isso a nossa própria satisfação, como isso algum dia pode ser chamado de amor? De certa forma, isso revela outra característica que também as expectativas com relação ao próprio amor mostram como nós acabamos frustrados. É justamente a reciprocidade. É horrível quando você ama alguém e que, de fato, você não é correspondido. Assim como é horrível não corresponder a um amor. Algumas pessoas consideram outras amigas e falam: poxa, fulano é meu amigo, e a outra pessoa sequer gosta dela. Mas não, é minha amiga. Não, isso é horrível, é muito ruim. Mas isso acontece. Poxa, fulano, tu é meu amigão, deixa eu ir na tua casa. E sempre arruma uma... Não, hoje eu vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Fulano é chato pra caramba. Tem misericórdia, Senhor. Mas acontece, essa faz parte das características que nós possuímos. É interessante como a gente fica triste, né? Essa característica torna para nós o entenebrecimento dessa percepção. Isso é perturbador, a verdade é essa. Outro desafio também, ele fala de que quem realmente ama vive em busca da felicidade do outro.
E de alguma maneira, se você sente que a outra pessoa não está feliz por ter você, isso parece que acaba com a sua própria felicidade. Não é possível, ei, eu estou aqui. Você lembra quem falou isso, né? Jacó chegou para, aliás, Eucana chegou para Ana, a mulher dele, e falou assim, calma aí, você está triste por quê? Eu não sou melhor do que... Coitado de pensar isso, marido, né? Eu não sou melhor para você do que várias coisas. Ele falou, você não me ama? É isso que ele está falando. Essa é uma característica da nossa falha em corresponder, ou seja, de fato, a gente vive em busca da felicidade do outro, e o pastor Timothy Keller disse que essa característica da sua felicidade, ela se apresenta até que você tenha filhos. E quando você vê que ele fica triste, você não consegue mais ficar feliz. O teu filho está chorando, não sei o quê, tenta ficar, não dá, não consegue, você fica... no teu coração. Quem ama quer que o outro esteja feliz simplesmente por estar perto de você. Essa é uma coisa que é no mínimo interessante, mas mais uma vez quase que alinhado a isso a gente vê outro problema. O fato de que por mais que nós expressemos o nosso amor, eu lembro quantas vezes eu já passei por isso, né? Parece que nunca é suficiente para realmente demonstrar as características, a intensidade desse amor. Olha, eu quero, você não está aqui dentro, não sabe o que eu estou sentindo aqui, e aí a gente planta bananeira, traz rosas, faz de tudo. Amém. Pegou num dia, já era. Pegou num dia difícil, você pode dar até cambalhota, vir de cabeça para baixo. Oi, eu estou aqui, eu te amo. É desafiador o fato de que nunca parece ser suficiente, você não consegue dizer com palavras, com atos, simplesmente não é possível expressar. E por último, e ainda mais significativo, ninguém que ama deseja que um dia o amor seja interrompido por qualquer que seja a circunstância. Especialmente a morte. Eu te digo que se você viver muito tempo, você vai ver aquelas pessoas que você mais ama simplesmente indo embora dessa vida. Se você morre jovem, isso é uma tragédia. Mas se você vive bastante, isso é uma tragédia ainda maior. Você percebe como essa necessidade de amor que nós temos é um problema? Nós somos como baleias que foram retiradas do oceano e trazidas para a praia e não conseguem ter a plena satisfação porque elas estão longe do seu habitat natural. Elas não conseguem se sentir plenas. Não há satisfação plena para o ser humano fora de um oceano de amor. Porque eles foram criados por um amor verdadeiro para viver em verdade e em amor. Nós estamos incompletos sem isso. Então, nós vemos Jesus dizendo: Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo onde eu estou. Exatamente no âmago de onde brota o amor para toda a eternidade. Esse é o lugar que antes que tudo existisse, o amor já estava lá. Esse é o lugar que antes que tudo fosse criado, a Trindade Santa já exercia o amor um pelo outro. E nas características dessa evidência, antes que tudo fosse criado, o amor já estava ali. E é isso que Jonathan Edwards vai declarar. Existe uma fonte de amor no coração do universo que se chama Trindade Santa. Se nós chegarmos até esse lugar, nós seremos felizes para sempre. E você sabe qual é a vontade de Cristo que Ele expressa aqui nesse texto para os seus servos? Que nós estejamos exatamente ali. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, eu concluo, para que em casa eu não apanhe nem do Sânio, nem da Fernanda, para que nós estejamos também consolidando aquilo que nós falamos até aqui,
Parece-me que o que necessita ser construído ou reconstruído na vida dos cristãos em nossas igrejas é a percepção do que significa o fato de que nós somos pelo Pai amados assim como Ele ama o próprio Cristo Jesus, seu Filho unigênito. O entendimento disso levaria a nós ao desprezo de uma busca que se fundamenta em autoafirmação, porque nós fomos e somos em Cristo Jesus autoafirmados pelo Pai. Para que isso ocorra, então é preciso que haja a contemplação da beleza, a magnitude de Cristo, a preciosidade da verdade do Evangelho, que evidencia sim as proporções desse amor, e como Ele nos alcançou no sacrifício de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, por miseráveis pecadores como eu e você. A identificação desse amor nos, então, leva ao entendimento de que não existe maior afirmação, maior valor que esse. Da mesma forma, não existe maior amor do que esse. Não existe nada que nós devamos almejar mais do que essa realidade diante do Senhor. Não existe nada que eu deva buscar pela manhã ao acordar mais do que isso. O entendimento, a visibilidade desse amor que está todos os dias disponível para nós. Como se não bastasse, é exatamente essa recompensa que aqueles que creem em Cristo Jesus recebem. Sua promessa definitiva e já vigente estarão ininterruptamente nos braços desse amor pela eternidade. Aleluia! Quero concluir com 2 perguntas para você, meu irmão, minha irmã. Essas 2 perguntas dizem o seguinte: agora que você foi lembrado do propósito de Deus para a vida dos seus filhos, quais as implicações dessa verdade na vida que você anda vivendo? Quais são as implicações dessa verdade que alteram a maneira como você vive a sua vida? E por último, você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Você sabe que Ele ama aqueles a quem Ele salvou, semelhante ao seu amor pelo seu próprio Filho? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor nos amou de uma maneira inexplicável. O amor que o Senhor tem por aqueles que se rendem aos Teus pés é como o que o Senhor tem pelo Seu próprio Filho. É Jesus quem declara isso. É o Teu próprio Filho que nos mostra essa verdade. E quando contemplamos a beleza do Evangelho, um justo morrendo por injustos como nós, isso nos constrange e nos leva a uma transformação, uma busca de viver em novidades de vida. Nós não queremos buscar simplesmente aquilo que traz satisfação à nossa própria alma, se isso está distante de Ti, mas que tudo aquilo que nós almejemos esteja alinhado com o propósito da clareza com a qual o Senhor vem trazendo as nossas mentes a olhar todas as coisas por um prisma diferente. Nós somos amados pelo Pai. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por essa igreja que se reúne aqui nesse lugar. Que haja revitalização diária do Teu amor no coração desses irmãos queridos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Fique de pé no seu lugar. Eu não sei você, mas eu fui muito confrontado com essa palavra.